para que todos fechem um pouquinho os olhos, relaxem um pouquinho, procurem estar totalmente presentes neste momento, onde estamos recebendo do alto as energias maravilhosas que derramam sobre todos nós, como forma de força, de coragem, de buscarmos encontrar em nós o equilíbrio, a paz, a harmonia, para vivermos cada dia segundo os ensinamentos de Jesus e procurarmos ser hoje melhores do que ontem, ou amanhã melhores do que hoje. Que a paz e a luz do Mestre, a sua tranquilidade, o seu amor estejam presentes nos nossos corações e que nós possamos estar aqui com Ele nestes momentos de luz e paz. Que assim seja. Bom, o convite então para a noite de hoje foi falarmos sobre os 168 anos do Livro dos Espíritos, que amanhã está completando aniversário, né? No dia 18 de abril de 1857, foi lançado, então, o Livro dos Espíritos, que é, né, a base, foi o primeiro livro onde veio a base de toda a doutrina dos Espíritos, né? Onde veio a filosofia espiritista. Ele nos trouxe conhecimentos ampliados, nos trouxe uma visão nova das coisas, porque a gente tem que contextualizar um pouquinho a época em que nós estávamos vivendo, né? Era uma época em que tinha muita miséria, muita pobreza, muitas guerras, escravidão, e assim, as pessoas estavam num momento de ebulição também, onde tinham saído lá da Idade Média, onde era, vamos dizer assim, tudo de muito medo, muita superstição, né? A igreja dominando tudo, tinha passado por um outro período, que aí seria o período do iluminismo, né? Onde tiveram grandes pensadores, grandes filósofos, houve uma revolução em termos de pensamentos, as artes, a música, tudo, a ciência, tudo teve uma explosão, assim, em termos de desenvolvimento, né? E houve uma cisão, vamos dizer assim, entre o Estado e a Igreja, que antes era uma coisa só, os reis absolutistas, né, totalmente ligados à Igreja, então o governo era realizado quase que em conjunto, né? E aí nessa parte do iluminismo, já um século depois, ele passou a fazer com que houvesse essa cisão, então, entre a Igreja e o Estado. Cada um passou a ser de uma forma, mas ainda sob uma influência muito grande, né, de toda essa parte religiosa. E para, então, poderem se tornar, vamos dizer assim, esses que estavam revolucionando e separando, né, a Igreja do Estado, se tornaram, de uma certa forma, muito ligados à ciência. E aí houve essa ruptura também, um pouco entre a ciência e essa parte mais religiosa, né? E esse era o contexto que estava existindo na época em que Kardec nasceu, como Hipólito Léon Denisard, né? E nessa conjectura foi que ele foi se desenvolvendo, cresceu, estudou muito, porque ele era um estudioso, não vamos esquecer, né? Certamente ele já veio preparado para essa missão que ele teria de criar essa nova revolução, né? Mexer também em toda uma estrutura de pensamento, de tudo. Então ele estava preparado para isso, era um espírito já desenvolvido para isso. Foi muito estudioso, foi um professor, foi um cientista, então ele era uma pessoa muito respeitada dentro da comunidade dele, o que era extremamente importante, porque ele ia trazer coisas muito revolucionárias, muito novas,
E se ele não fosse uma pessoa respeitada, provavelmente aquilo ali seria considerado coisa de gente louca, né? Mas como ele era uma pessoa muito séria e respeitada, o que ele trouxe fez com que os outros, que também eram intelectuais, prestassem atenção no que ele estava falando, prestassem atenção na nova mensagem que ele estava trazendo, né? O Livro dos Espíritos, ele foi extremamente importante, porque ele não foi um livro, vamos dizer assim, construído por uma pessoa. Não foi Kardec que escreveu o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos, na realidade, ele foi ditado pelos espíritos. E Kardec, simplesmente, para que tivesse certeza de que aquilo ali não estava sendo uma fantasia, não estava sendo uma invenção, ele criou um método de perguntas e respostas para que houvesse uma comprovação maior de tudo aquilo que estava sendo trazido. Essas mensagens, elas não vieram de um único lugar. Essas mensagens, elas vieram de várias partes do mundo, através de vários médiuns. E era a mesma mensagem. E foi isso aí que fez com que ele, então, pensasse, puxa, isso é uma coisa séria, porque está vindo de vários lugares, de uma mesma maneira, precisamos estudar sobre isso. Pouco antes, nos Estados Unidos, as irmãs Fox tinham começado, né, a chamar a atenção pelo seu desenvolvimento da sua mediunidade. Depois, na época da França, começaram as mesas girantes, que se tornou até moda, né? As pessoas faziam reuniões para fazer as mesas girantes. Mas isso chamou a atenção de Kardec. Ele disse, não, mas atrás, uma mesa, ela não tem inteligência, né? Ela é um objeto inanimado. E as respostas que ela está trazendo são respostas inteligentes. Então tem que haver um ser inteligente por trás disso, né? E aí ele começou a estudar e compilar todas essas coisas que estavam sendo trazidas em várias partes do mundo. Como ele era um professor, né, ele foi fazer com que a coisa pudesse ser didática, pudesse ser de forma que as pessoas compreendessem melhor. Por isso, o sistema de perguntas e respostas, né? Os questionamentos. E ele perguntou muitas vezes a mesma coisa, de formas um pouco diferentes, para ver se a resposta ia ser a mesma, né? E as respostas vinham sempre com coerência. Aí, juntou tudo isso. Olha a trabalheira, né? Qual de nós que teria tido a paciência para fazer isso? Mas ele veio com essa missão, né? Além de recolher tudo isso, começou a estudar aquelas respostas, começou a ver como ele poderia colocar isso de uma forma lógica para todas as pessoas. Porque essa é um dos patamares do Espiritismo, né? Ele se baseia na razão e na lógica, né? Não é uma coisa assim empírica. Não, ele se baseia na razão e na lógica. Então ele pegou isso e fez didaticamente, como professor. Ele distribuiu o Livro dos Espíritos, essas perguntas e respostas, separou por partes e separou em 4 partes distintas, né? E aí a primeira parte que ele colocou foi das causas primárias, ou seja, falando de Deus, dizendo que então Deus era a causa primária de todas as coisas. E explicou Deus, vamos dizer assim, dentro do que era possível, porque a gente ainda não tem capacidade de compreender esse ser tão grandioso, né? Mas ele trouxe essa ideia, ele tirou aquele Deus que ficava sentado num trono, parecido lá com os deuses gregos, né? Tirou esse Deus dali e trouxe para perto de nós, né? Porque ele disse isso, que Deus era Pai. Relembrou aquilo que Jesus tinha vindo nos ensinar. E aí a gente, lá no tempo de Jesus, ele disse que mais tarde, quando os homens estivessem mais preparados, viria um Consolador prometido, que iria lembrar todos os ensinamentos dele, né?
Então, veja só, não podia ter acontecido o Espiritismo lá na época da Idade Média, porque teriam sido queimados todos, né? Não poderia ter acontecido na época do Iluminismo, porque ainda não tinha havido essa cisão do Estado e da Igreja. Então, isso teria sido sufocado, né? Veio no momento certo, em que as pessoas já estavam com a cabeça mais aberta, pensando de forma um pouco diferente, com mais liberdade de pensamento, né? E voltadas a ver que todas as pessoas tinham direito a um progresso, porque lá na época da Idade Média, os reis tinham todos os direitos, né? Aqueles que ficavam à volta deles também, mas os pobres existiam só para servir aos reis e aos seus, né, amigos, vamos dizer assim, tá? Com essa cisão já veio essa coisa, não, todas as pessoas têm direito, todas as pessoas têm direito. Já houve lá a Revolução Francesa, né, que veio dizer isso, não, liberdade e igualdade, né, e fraternidade. Então, trazendo toda uma ideia nova. E foi dentro disso que surgiu o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, então, a segunda parte dele, fala sobre o mundo dos espíritos, a origem dos espíritos, como ele se desenvolve aqui na Terra, no espaço, né? Traz todo esse lado. A terceira parte vai falar de uma coisa muito importante, que não adianta ter Deus, não adianta ter os espíritos e o mundo dos espíritos vivendo nesses dois mundos, se não houverem as leis morais, porque são as leis morais que regem, né, toda essa ligação entre os homens, entre as pessoas, que traz essa ideia de que uns precisam respeitar os outros, né, de que nós precisamos nos auxiliar, de que nós somos irmãos. E nos traz isso de que o nosso direito vai até onde começa o direito do nosso semelhante. Tudo isso está lá dentro das leis morais. Fala sobre amor, sobre caridade, sobre a justiça de Deus. Tudo lá nas leis morais. E a quarta parte, aí vem falando das esperanças e das consolações no nosso mundo e no mundo futuro, né? Ou seja, nos mostrando que a gente não tem que buscar as coisas aqui na Terra, que a Terra é onde a gente tem um espaço para aprender e progredir, mas que nós temos que colocar as nossas esperanças, nos sentirmos consolados nesse futuro de evolução espiritual que todos nós temos que buscar, né? Então, vejam só, muito completo, né? Trouxe toda a estrutura daquilo que a gente precisava reaprender, porque nada disso foi novidade. Tudo isso Jesus já tinha ensinado, mas numa época em que as sementes caíram e ficaram meio perdidas. Neste momento, as sementes, a terra estava pronta para que as sementes caíssem e brotassem. E aí foi isso que aconteceu. Voltando a falar, né? Como ele era uma pessoa muito respeitada, os intelectuais, os cientistas da época começaram a prestar atenção naquilo que ele estava falando e foram pesquisar. E isso aí abriu a curiosidade, a busca pelo mundo espiritual, que antes não era muito falado, né? Era falado, mas na base de que alguém trazia o que Deus queria de nós, né? Aqui o que Kardec veio nos ensinar? Que não, que cada um de nós é responsável pelos seus atos. Ele falou na lei de reencarnação e causa e efeito. O que é a reencarnação? As oportunidades que nós vamos tendo em vários corpos para aprendermos e evoluirmos, né? Causa e efeito. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e vamos receber somente conforme aquilo que nós plantamos. E a colheita vai ser daquilo que nós escolhemos plantar, né? Então a gente não tem que reclamar do nosso vizinho se a gente está colhendo aroeira, porque
porque não foi ele que plantou, fomos nós. Então a gente vai ter que realmente aprender a limpar a nossa terra e refazer o plantio. Escolher, quem sabe, plantar milho, né? Para que a gente tenha uma colheita que possa nos sustentar e até auxiliar aquelas pessoas que estão à nossa volta. Né? Mas tudo isso foi explicado lá. Então, olha a importância do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que foi lançado, né? Trazendo toda essa base filosófica da doutrina dos Espíritos. O que é filosofia? Filosofia vem do grego, quer dizer amor pela sabedoria. Quer dizer um estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, conhecimento, valores, razão e mente e linguagem. Estuda a existência humana e o saber por meio de análise racional. Isso é filosofia. Então, se um livro vem trazer uma filosofia espiritista, ele vem ensinar todas essas coisas aqui nessas leis espirituais. Né? Quais são os princípios, então, do Livro dos Espíritos? Falar sobre a imortalidade da alma, falar sobre a natureza dos espíritos, que não existem só espíritos impuros, nem só espíritos medianos, nem só espíritos iluminados. Ele vem trazendo todas as camadas, né? E dizendo que todos nós passamos por cada uma delas. Né? As relações entre as criaturas, entre os seres humanos, né? As leis morais e a vida, então, presente e a vida futura que a gente vai ter. Isso é a base do Livro dos Espíritos. Né? Como a gente disse, fenômenos inteligentes vindo de seres inteligentes. Essas criaturas que trouxeram esses conhecimentos, que deram essas respostas, eles não foram criaturas só daquele tempo, vamos dizer assim. Eles foram criaturas que viveram em várias épocas daqui da Terra. Tínhamos lá Sócrates, Platão, né? Como filósofos gregos, lá de antes de Cristo ainda. Né? Tivemos ali João Evangelista, outros, Paulo, outros que viveram na época de Jesus. Né? Depois tivemos aqueles que viveram e que foram até canonizados como santos. Santo Agostinho, né? Tem vários, tem São Paulo, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís. Então ele vem mostrando que o saber ele já vinha de muito tempo. Essa filosofia ela não era nova, ela só precisava ser renovada. E esses espíritos já tinham um conhecimento e já tinham uma caminhada grande para nos ensinar aquilo que nós, que estávamos ainda começando ali, precisávamos. Né? Então, se a gente pensar, o Livro dos Espíritos, ele teve uma importância absurda na época dele, né? Porque olha as grandes transformações, numa época que tinha pobreza, que de repente as pessoas nem se importavam umas com as outras, né? Numa época em que tinha escravidão, ele vem falando em igualdade, vem falando que a gente tem que respeitar o nosso semelhante, que todos nós somos iguais, que todos nós somos filhos de Deus e temos que, então, como filhos de Deus, nos auxiliar. Vem falando sobre essas ideias da reencarnação, vem falando exatamente sobre essas leis morais. Então, olha as transformações que ele já traz naquela época, em que as pessoas, então, começaram a parar para pensar, não, mas para aí, eu não sou melhor do que ninguém. Né? Claro que não todos, porque até hoje, né, existem vários patamares, porque existem espíritos sendo criados a todo tempo, a todo momento, então o grau de evolução de cada um é diferenciado. Né? Nós aqui não somos privilegiados, porque não existe privilegiados dentro da doutrina e nem para Deus.
mas nós somos, vamos dizer assim, abençoados no sentido de já estarmos conhecendo essa doutrina, né, que nos traz mais consciência de como a gente deve levar a nossa vida, né, e que nos traz essa consciência da nossa responsabilidade. E não que nós não vamos ganhar o reino dos céus comprando nada, né? Não vamos ganhar o reino dos céus rezando, ajoelhado, 300.000 Pai Nosso ou Ave Maria. Não, não vai ser assim. Nós vamos ganhar o reino dos céus com trabalho, né? Com o suor do nosso rosto, no sentido de que nós vamos ter que nos esforçar para vencer as nossas fraquezas e as nossas dificuldades, né? Como disse o Fernando, não importa se hoje a gente já consegue fazer, mas se eu já fiz um pouquinho, né, amanhã eu vou fazer um pouco mais e um dia a gente chega lá. A gente não precisa, nós estamos olhando ali o bebê, né? Aprendeu a caminhar há pouco, ela ainda está caminhando, meio titubeando, ela ainda não corre. Daqui uns dias ela vai estar correndo, né? Nós também somos assim a nível de espírito. Começamos os nossos primeiros passos ainda vacilantes, mas nós vamos nos fortalecendo e a gente vai aprendendo, poxa, não, estou me sustentando melhor, estou ficando mais forte, já consegui hoje o que eu não conseguia ontem. Então, isso vai dando uma força e daqui a pouco nós vamos estar correndo espiritualmente, né? Que é isso que os espíritos superiores fazem. Eles já estão num patamar em que eles já podem, inclusive, estar em vários lugares, entre aspas, ao mesmo tempo, porque é com a força do pensamento que eles já estão chegando, né? Então, o esforço já é totalmente diferente. E eu achei uma coisa bem interessante que os espíritos disseram para Kardec que ele colocasse no cabeçalho do Livro dos Espíritos uma figura que é um desenho assim de como se fosse um ramo de uma parreira, né? E tem as folhas e tem um cacho de uva. E aí ele colocou uma coisa que eu achei muito interessante, que aquilo ali era para explicar, para deixar a ideia para os homens de como funcionava essa ligação corpo, espírito e alma, né? Que o corpo, ele seria a cepa. O que é? Aonde ramo. O corpo seria o ramo, né? O espírito seria o licor, seria aquele suco que está lá dentro da uva. É aquela coisinha, o licorzinho aquele que está ali dentro. E a alma seria o bago, ou seja, aquela casquinha que está ali grudada na cepa e carregando dentro o espírito, que é o suco. E que isso ele precisava colocar lá para que os homens conseguissem compreender isso. Eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. Está lá no Livro dos Espíritos, mas eu acho que eu tinha pulado essa parte, né? E eu achei isso tão interessante, porque olha só, lá atrás já nos deu toda uma explicação de corpo, perispírito e espírito, né? E aí ele diz isso, que o trabalho aqui no corpo é o que vai fazer com que a gente tenha condições de evoluir espiritualmente. Que é por isso que a gente precisa reencarnar e voltar aqui para esse corpo. Porque é aqui que a gente vai fazer esse trabalho. Até porque a gente sabe, né, que do lado de lá, quando a gente olha as coisas mais de cima, é mais fácil, a gente se propõe a muitas coisas, né? Quando volta, é que aí realmente é a prova dos 9. Aí é que a gente vai ver se realmente tudo aquilo que a gente disse que iria fazer vai ser concretizado ou não. Na maioria das vezes a gente fica devendo um pouco, né? Mas se for só um pouco já é lucro. Então vamos nos esforçar e vamos seguir em frente, né? Disseram também para Kardec, olha a força que ele tinha que ter, né? Tu vai trazer tudo isso, mas como são ideias muito novas, tu vai ter
muitas pessoas que vão ir contra o que tu está trazendo. Vai ter toda uma igreja, vai ter vamos dizer, pessoas de poder, etc., que vão achar que essa mensagem não é interessante para eles e vão te combater ferrenhamente. E se a gente pensar aqui, eu me lembro que eu já não peguei isso, mas me lembro que no tempo da minha mãe, ainda falar que era espírita era uma coisa meio complicada. Era visto assim como um ser meio endemoniado. Imagina, espírita fala com um morto, fala com um ser, né, desencarnado, isso aí é coisa do demônio. Ela ainda pegou isso. Que bom que hoje em dia já não é mais assim, né? E vamos dizer assim, quem tinha mediunidade, graças a Deus não estava na Idade Média, porque também senão teria ido para a fogueira, porque a mediunidade ela era vista como uma coisa ou de gente doente, ou de gente que estava meio maluca. Então, hoje, o que Kardec também veio nos mostrar? Que a mediunidade era um processo natural do ser humano, que todos nós a temos, num ponto maior ou num ponto menor, mas todos nós a temos. Alguns desenvolvendo de uma forma mais fácil, até talvez por uma necessidade própria, né? Que a gente sabe que aqueles que mais faliram são aqueles que mais vão ter compromissos, vamos dizer aqui. E a mediunidade, ela é uma bênção, mas ela é um compromisso muito sério, que quem abraça tem que abraçar com muito amor, tem que abraçar com muita dedicação, né? Porque é uma responsabilidade grande. Então, mas ele veio mostrar isso, que era uma coisa natural para todas as criaturas. Vamos ver o que mais aqui, porque eu já vi que eu já estou ali com o meu tempo. Então, ele surgiu lá na França, mas, vamos dizer assim, até porque o povo da época, os franceses, eram considerados os americanos daquela época, vamos dizer assim, né? A língua que se falava universal era o francês, então eles tinham um certo orgulho disso. E, lá não vingou tanto assim. O próprio, apesar de ter surgido lá não foi um lugar onde o espiritismo tenha crescido tanto, porque ele foi muito combatido pelos poderosos. Mas aqui, vários intelectuais da época aqui, inclusive o Dr. Bezerra de Menezes, né, e outros tantos, olharam, estudaram, acharam aquela doutrina maravilhosa, e aqui ela teve uma terra fértil para crescer. Até porque nós somos uma mistura, né, de muitos povos. Ninguém pode se orgulhar de, eu sou francês, eu sou inglês. Não, nós somos uma mistura. Se a gente for olhar lá no DNA dos brasileiros, tem de tudo um pouco, né? Então, essa mistura é exatamente aquilo que permitiu que aqui pudesse florescer de uma forma diferenciada as coisas, né? Nós tínhamos, inclusive, uma mistura de religiões. Tinham os católicos, mas com os escravos africanos veio todo esse culto africano, né? E isso aí se misturou. Então, nesse culto africano, eles tinham também já essa ideia dos espíritos. Então, aqui, como já estava misturado, houve uma aceitação muito melhor do próprio espiritismo, né? E ele floresceu, que hoje a gente vê quantas casas espíritas tem distribuídas pelo país, né? E como foi importante, porque ele continua pregando o quê? Amor, caridade, compaixão. Então, numa sociedade em que a gente ainda tem muita pobreza, onde a gente ainda tem muita discriminação, ele vem falando que nós somos irmãos, que nós precisamos tirar toda e qualquer
discriminação que a gente tenha, porque todos nós somos iguais perante Deus, né? E vamos estimular os trabalhos sociais, né? Todas as casas espíritas têm o seu trabalho social. Fazem o trabalho com a criança, mas tem o rancho, tem a roupa que é costurada, tem o aconchego no receber as pessoas, né? Isso aí é muito, muito, muito importante, porque esse acolhimento é que vai fazer com que a alma que está doída, que está machucada, que está doente, possa começar o seu caminho de recuperação. Então, o Livro dos Espíritos, ele é luz. No tempo em que ele foi criado, né? E é uma luz imensa para cada um de nós. E assim, é bem importante que a gente, se não estudou ainda, estude, né? Leia. E se já estudou, não faz mal que a gente releia, porque a cada vez que a gente vai lá e escuta aquelas perguntas e respostas, como a gente já andou um pouquinho para frente, o nosso entendimento também já está mais ampliado. Nós também já vamos compreender coisas que antes nós não tínhamos compreendido. Então aqui foi muito rápido, muito breve, mas para trazer isso, a nossa pequena, a nossa singela homenagem a Allan Kardec, que teve essa coragem, né? E ao Livro dos Espíritos, que foi a base desse edifício que hoje em dia a gente pode aqui estar usufruindo, que nos acolhe, que nos ampara e que auxilia tantas pessoas. Que nós possamos, né, fazer, vamos dizer assim, jus a essa oportunidade que nós estamos tendo e possamos replicar isso na nossa vida diária. Que não sejam palavras vãs, que não sejam perguntas e respostas soltas, né, perdidas, mas que elas tenham respaldo dentro do nosso coração para que elas possam fazer parte da nossa vida. E era isso que a gente tinha, então, para a noite de hoje.